Vocês sabem que um dos maiores orgulhos que eu tinha de torcer para o São Paulo, eu torço para o São Paulo desde que eu me conheço por gente, então, um dos maiores orgulhos que eu tinha não era só o lado esportivo, né? Porque sempre foi muito legal torcer para o São Paulo em relação ao lado esportivo, né? As conquistas, claro, teve um momento difícil, um ou outro momento difícil, como todo clube tem, o futebol no Brasil é muito assim, né? É muito... Mas um dos motivos que me deixava orgulhoso, e isso não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com arrogância, era que o clube que eu torcia era comandado por idealistas, por gente séria, por gente preocupada com os ideais da instituição, né? Preocupada com o São Paulo Futebol Clube. Na instituição que eu torcia não tinha ladrão, não tinha bandido, não tinha corrupto, não tinha, pelo menos, durante toda a minha história como torcedor, eu nunca não me lembro de denúncias envolvendo diretores, presidentes, notícias que frequentariam as páginas policiais. E, pelo menos nas épocas de glória do São Paulo, eu não me lembro de ter visto algo assim tão grave, tão humilhante, tão constrangedor. E talvez seja isso que esteja mais me pegando hoje, depois do escândalo que foi divulgado hoje. Você já deve saber, eu não vou entrar em detalhes, porque você já deve estar sabendo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou resumir rapidamente uma matéria do GE, muito bem feita, aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre a importância dessa reportagem. Eu vou deixar o link da reportagem, até para que você veja e que você confira os áudios, se você quiser, logicamente, porque eu acho que é importante a gente divulgar e enaltecer esse tipo de trabalho jornalístico, né? Uma denúncia, um áudio vazado entre o Schwartzman, lá, que é o diretor de futebol da base, que está aí há muitos anos no São Paulo, e a Mara, né, que é esposa do Casares, num áudio envolvendo um esquema de corrupção nos camarotes, no show da Shakira, envolvendo uma terceira pessoa. Eu vou deixar para você conferir a reportagem de perto. Quando eu acordei de manhã, eu já tinha ido dormir chateado, porque o São Paulo vai disputar a Série B da Conmebol, né, que é a Sul-Americana, já que Cruzeiro e Fluminense foram eliminados, e eu não tenho a cara de pau aqui de culpar Fluminense nem Cruzeiro, né? A gente não vai culpar os adversários por o São Paulo não ter feito a própria parte dele, ter feito a responsabilidade de ter classificado o time para a Libertadores. E eu fui dormir pensando nisso ontem, e estava conversando com um amigo no grupo de WhatsApp até tarde da noite, e eu falei o seguinte: esses caras não merecem Libertadores, esses caras merecem a Sul-Americana. A Sul-Americana hoje, para essa gestão, é o máximo que esses caras merecem. Olhe lá, eu acho que não merecia nem Sul-Americana. A Sul-Americana é muito digna para esses caras. É uma competição muito meia-boca, é uma competição muito abaixo, né, do que é a Libertadores. Mas eu não vou chamar de meia boca, eu vou chamar de Série B da Conmebol, porque é a Série B da Conmebol. Mas eu acho que nem isso esses caras mereciam. Esse presidente, essa gestão, nem isso merece. Esses jogadores, a torcida, lógico, merece muito mais. E quando eu me acordei de manhã hoje e vi as notícias e ouvi os áudios, eu vi os áudios junto com a Érica. E a Érica, meio sem entender direito, ela só escutava o teor da conversa. Porque eu ganhei dinheiro e você vai não sei quem, né? E ela falava assim para mim: quem são essas pessoas? E aí depois que a gente ouviu o áudio, eu expliquei para ela, e a sensação que me deu foi de vergonha, gente, tristeza e uma profunda vergonha dessa gente. Eu queria que você entendesse, assim, não é vergonha da instituição, não é vergonha do São Paulo Futebol Clube, porque essa gente não representa o São Paulo. Hoje eles são os donos, né? Hoje eles representam, eles são os donos. Mas o São Paulo é muito maior que essa gente. Então não é uma vergonha em relação à instituição, é uma tristeza e uma vergonha de ver aonde o São Paulo chegou. Nesse vídeo aqui, eu ia postar às 8 da noite, como eu faço sempre, mas eu fiquei tão incomodado com isso, eu fiquei tão chateado com isso, que eu falei: eu vou gravar e vou postar logo, porque eu queria, é uma necessidade que eu tenho assim de desabafar e trocar uma ideia com vocês aqui. Na verdade, esse vídeo é só mais um dos tantos desabafos que a gente já fez nesse canal como torcedor, porque apesar de eu ser jornalista, eu sempre faço questão de destacar que esse é um canal de torcedor. E eu queria falar para vocês, dividir com vocês a tristeza e a vergonha que eu estou sentindo hoje desse clube, dessa instituição administrada por essa gente. Não o símbolo, não o São Paulo Futebol Clube, mas
o que esses caras fizeram do São Paulo Futebol Clube. Você sabe que a gente tem uma postura crítica no canal desde 2017, quando esse canal foi fundado, e a gente paga um preço que eu considero, não considero alto nem baixo, eu considero justo o preço que eu pago por ter essa postura crítica. Eu digo não só de ter a postura crítica, mas de não me vender, de não me sujeitar a determinadas situações, de não abaixar a cabeça para determinadas situações, de não ceder às pressões, às coações, às ameaças. Eu sempre soube que eu ia pagar um preço, e eu pago esse preço até com certo prazer, né? Porque é uma escolha que eu fiz. Ninguém me obrigou a ter essa postura. Eu poderia ter uma vida muito mais tranquila se eu tivesse uma postura vendida, se eu fosse um cara que se vendesse por qualquer coisa ou por grandes coisas. Eu poderia ter uma vida muito mais sossegada, muito mais inscritos, uma vida muito mais tranquila, mas ia ser duro para dormir, ia ser duro para eu lembrar do meu pai. Se eu fizesse isso, eu lembrar do meu pai, que meu pai faria se ele estivesse vivo, me vendo fazer isso, me vendendo. Então eu sempre fui muito criticado, principalmente nas gestões do Leco e do Casares, né, essa última agora, eu sempre fui muito criticado por ter essa postura. Eu sou muito criticado de cobrar, de criticar essa gestão, por ser... eu já ouvi gente dizer que eu pego no pé do Casares porque o Casares não gosta de mim. Então é uma vingança minha contra ele, pessoal, porque ele não gosta de mim e ele não me dá privilégios. Então, para algumas pessoas, a minha revolta é por causa disso. A minha revolta não tem nada a ver com o São Paulo, na cabeça desses doentes. Tem muita gente que fala que a gente se dá bem quando o São Paulo tá mal, né? A gente... pro canal é bom quando o São Paulo está numa situação dessa, e eu queria falar sobre isso mais no final do vídeo, relembrando algumas situações bem pontuais para você entender. Só que, na verdade, gente, o que eu vejo no São Paulo, o que eu acompanhei durante toda a minha vida, o que eu vi nos últimos 15 anos, essa degradação do clube, essa destruição do clube, não só pela incompetência, mas agora a gente está vendo, né, que não é só pela incompetência, mas eu falo o que eu falo, as minhas cobranças, os meus questionamentos, porque eu vejo que são as mesmas pessoas que estão no clube há pelo menos 15 anos, há mais tempo, mas que estão destruindo o clube, são as mesmíssimas pessoas há pelo menos 15 anos. E essas pessoas vêm destruindo São Paulo porque é só você observar os resultados que essas mesmas pessoas vêm conseguindo. Resultado nenhum. O São Paulo hoje é minúsculo, o São Paulo hoje é um clube patético, é um clube devedor, é um clube falido, é um clube caloteiro. E agora envolvido em denúncias de corrupção. O São Paulo hoje é imundo, gente. O São Paulo hoje é imundo, de uma gestão imunda. Isso é o São Paulo de hoje. Só que, eu faço questão de lembrar, não é de hoje. Não é de hoje. Esse Schwartzman, que está presente no áudio, esse cara em 2014, ele foi citado numa conversa entre o Aidar e um diretor de futebol. O diretor de futebol falava, esse Schwartzman tá maluco, ele quer comissão em tudo. Ele já sofreu denúncias de corrupção anos atrás. E tá lá no clube. O Aidar foi praticamente defenestrado do clube. E ele faz parte do conselho de gestores de ex-presidentes. E outras pessoas que foram envolvidas em denúncias gravíssimas continuam no São Paulo. E talvez seja esse o meu maior motivo de tristeza e principalmente de você olhar para o futuro. Porque o que acontece? Está acontecendo agora exatamente o que aconteceu em outras ocasiões. Esses diretores se afastam, né, dos cargos, uma notinha ali de repúdio, uma notinha numa rede social, e daqui a pouco eles voltam. Como aconteceu com o Schwartzman. Esse Schwartzman é diretor da base, gente. Ele é diretor das categorias de base. Eu pergunto para você, você confia nas negociações que foram comandadas por ele, dessas vendas de meninos da base? Eu não estou dizendo nada que teve alguma coisa errada, até porque eu não tenho como provar. Mas você confia nessas negociações? Você acha que foi tudo transparente, foi tudo como deveria ser? O cara que fala no áudio, eu ganhei dinheiro, você também ganhou dinheiro no esquema de clandestino. Você confia nesse cara? E esse cara é braço direito do presidente do São Paulo. E é diretor da base do São Paulo. Amanhã, sabe o que acontece amanhã? Infelizmente no Brasil é assim, não é só no São Paulo. Amanhã as pessoas esquecem. Amanhã os vendidos vão divulgar uma suposta contratação bombástica. E aí a gente esquece. Vai tudo para debaixo do tapete de novo. Se passam 6 meses, 1 ano, essas mesmas pessoas que se afastaram hoje voltam
para o São Paulo, em outros cargos, de outras maneiras. E é tudo esquecido, mais uma vez. Você percebe como não é simplesmente, nossa, estourou um escândalo aqui, meu Deus, vamos apurar. Isso já vem acontecendo no São Paulo há muito tempo, gente, há muito tempo. E alguém foi punido? Alguém foi expulso do clube? Alguém perdeu o direito de pisar dentro do São Paulo Futebol Clube? Alguém perdeu o direito de se candidatar? Alguém perdeu o direito de sequer aspirar a algum cargo dentro do clube? Ninguém, gente, ninguém. Porque são essas mesmas pessoas. Quem tem que investigar e punir também está envolvido. Então como é que você vai investigar e punir? Você também faz parte do grupo. Quando eu falo para vocês que a gestão do presidente Júlio Casares é a pior da história, não é só em termos esportivos, né? Não é só em relação à dívida, até porque em termos esportivos nem foi a pior, porque foi campeão da Copa do Brasil numa obra do acaso, mas não foi esportivamente, nem foi a pior. Mas eu falo do legado que ele deixa, e o legado que ele deixa é isso, são as raízes que esse cara colocou dentro do São Paulo. Porque, aliás, ele também ele também é uma raiz. Ele também está aí desde a época do Leco, desde a época do Juvenal, ele também é uma raiz. E essas pessoas que estão lá, que hoje ele comanda, vão ficar aí por muito tempo ainda. Porque daqui a pouco tudo vai ser esquecido, gente. Tudo vai ser esquecido. Agora, o que a gente pode fazer como torcedor? Eu, sinceramente, eu não sei, gente. Eu não sei. Acho que tem que fazer um Ministério Público. O que tem que fazer são esses conselheiros, aí, os associados do São Paulo. Vocês têm que ter vergonha na cara, vocês sócios do São Paulo. Vocês têm que ter vergonha na cara, vocês conselheiros do São Paulo. Vocês têm que ser homens. Vocês têm que ter a dignidade, a vergonha na cara que esses caras não têm. Esses caras precisam ser punidos. Esses caras precisam ser investigados e expulsos do São Paulo. Se a gente, como torcedor, quiser ter um mínimo de esperança num futuro distante ainda. Eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu não sei se tem saída, gente. Sinceramente, eu não sei se tem saída. Você acha que uma SAF vai conseguir quebrar todo esse sistema aí que existe no São Paulo? Você acha que alguém sério, um cara sério, um empresário, um gestor sério, vai querer se misturar com um cara que vende camarote? Essas pessoas que estão envolvidas nessa denúncia querem ser presidentes do São Paulo. O Carlo Magno, a Mara, eles querem ser presidentes do São Paulo, gente. E quem vai impedir esses caras? Quem? Eu vou impedir? Você vai impedir aí da sua rede social? A gente não vai conseguir impedir que esses caras continuem no São Paulo. Quem tem o poder são os sócios, quem tem o poder são os conselheiros. Essa gente que tem o poder. O presidente do conselho. Também. Mas você confia nessas pessoas? Eu não confio. Eu, sinceramente, não confio. Não vou confiar nos associados que estão lá por uma conivência de morar perto do clube, de ser palmeirense, corintiano. Nesses conselheiros, você confia? Eu não confio na grande maioria dos conselheiros, eu não confio. O que me entristece também é saber que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Vai continuar tudo do mesmo jeito. No ano que vem tá aí já. Daqui a pouco começam os campeonatos, daqui a pouco vem um outro argentino aí para iludir a torcida. Daqui a pouco vem uma contratação bombástica, uma sondagem, daqui a pouco vem se assustou com valores, e tudo vai continuar do mesmo jeito. Esses afastados aí, vão marcar o tempo para ver quando eles vão voltar? Ah, depois da denúncia ele voltou agora, porque ele... Ah, não foi descoberto nada, nada foi apurado, foi investigado, já foi resolvido. É isso, gente, é isso. Eu queria parabenizar o pessoal do GE, porque a gente vem cobrando aqui também, que a imprensa também faça o papel dela, né? Que o jornalista esportivo faça o papel dele, porque eu aprendi como jornalista que o papel da imprensa é esse. O papel da imprensa é investigar, é questionar, é cobrar, é mostrar os fatos, não é se vender a troco de privilégios, não é puxar saco para garantir entrevista, não é fingir cegueira para não ter que contestar a gente que banca privilégios. O trabalho da imprensa é esse, é questionar. Isso chama jornalismo. É questionar, investigar.
Por isso que eu vou deixar o link da reportagem lá para você ver de perto e enaltecer o trabalho dessas pessoas. Eu não vou falar uma pessoa só, porque é uma equipe, né, que trabalha, não é uma pessoa só. Essas empresas a gente cobra porque essas empresas têm recursos. Eu não tenho recurso, essas empresas têm recursos. E essas empresas têm interesses para que o jornalismo seja bem feito e tenha a estrutura para fazer isso. E a gente descobriu, teve essa denúncia. Porque eu já cansei de falar aqui, você testemunha aqui, se investigar, tem que ter interesse em investigar. No Corinthians a gente descobre toda hora uma coisa. Em outros clubes também. Por que não no São Paulo? No São Paulo só tem santo, e a gente viu que não. E pelo que eu fiquei sabendo, gente, vem mais podridão por aí, viu? Isso é só a ponta do iceberg, vem mais podridão por aí. E eu quero que venha mesmo, eu quero que venha. Como o diretor falou na gravação do áudio, quem errou que coma com farinha. É isso mesmo. Eu quero ver muita gente do São Paulo comendo com farinha. Para essa instituição ser salva da mão dessa gente. E talvez só de fora para dentro que se consiga mudar. Esse presidente vai ter vergonha na cara e renunciar? Ele vai ser afastado? Os caras vão tomar providência para tirar esse presidente de lá? Porque ele não está sabendo de nada. A ex-mulher dele está envolvida em tudo, mas ele não está sabendo de nada. O braço direito dele também, mas ele também não está sabendo de nada. É tudo. Ele estava lá, estava preocupado com o time. Então, vai acontecer alguma coisa com essa gente? Esses caras vão ser punidos, ou pela justiça comum, não sei. Eu tenho um palpite. Eu acho que não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada com essa gente. Daqui a pouco a gente esquece. Daqui a pouco todo mundo vai esquecer. Daqui a pouco tem outro escândalo, outra notícia bombástica, e isso aí vai para debaixo do tapete, como já foi tantas e tantas vezes. E eu só queria deixar um recado para quem acha que nós que participamos da mídia alternativa, que a gente lucra com o São Paulo mal, que a gente torce contra, que a gente mesmo quando critica e cobra quando perde, a gente está torcendo contra, porque para nós é interessante o São Paulo tá mal. Eu vou contar só um bastidor do que aconteceu hoje com você, para você. Eu fiz uma reunião com uma empresa super séria que vai lançar um produto super bacana para nós, torcedores. E o cara falou para mim, Barolo, isso aí a gente pensa no ano que vem. Como é que a gente vai associar a nossa imagem com um clube desse? Como é que a gente vai falar de São Paulo, administrado por essa gente? Como é que a gente vai associar o nosso nome? Vai saber se o torcedor não vai associar a nossa empresa a essa gestão do São Paulo? Hoje, o vídeo não tem nem o logo da KTO aqui, porque eu não vou anunciar. Hoje não tem anúncio nenhum. Eu tinha alguns para fazer, não tem. Como é que eu vou associar essas empresas sérias que apoiam o canal? Como é que eu vou associar a imprensa hoje, essas empresas hoje, com essa gente? Com essa gestão do São Paulo? Hoje, esse vídeo pode até ter uma certa visualização. Daqui 2 dias, ninguém quer saber mais do São Paulo, porque isso vai minando no torcedor a vontade de acompanhar o time, como faz comigo. Você acha que qual é o ânimo que eu tenho de postar a camisa do São Paulo hoje na lojinha lá, para eu tentar ganhar um dinheirinho lá, vendendo as coisas que eu tenho aqui? Qual é o ânimo que eu tenho? Qual é o ânimo que eu tenho de acompanhar, de abrir o site de notícias para ver as notícias do São Paulo? Para amanhã vir aqui falar para você. Qual o ânimo que eu tenho? Me fala. Eu fico imaginando o cara que paga sócio torcedor, que dá dinheiro para essa gente aí. Ou o cara que veio me xingar aqui no YouTube porque eu estava criticando os shows. O São Paulo ganha dinheiro com isso, você é contra o São Paulo ganhar dinheiro. Eu estou vendo só que não é o São Paulo só que ganha dinheiro com shows, né? Então, para nós torcedores que amam o clube, que amam a instituição, que sentem prazer em acompanhar o futebol, essa paixão completamente inexplicável, já é ruim, né? Já é péssimo. A gente tem o Corinthians disputando o final de Copa do Brasil. A gente tem o Flamengo jogando um título de Intercontinental amanhã. E a gente está discutindo corrupção em venda de camarote no show da Shakira. Quando a gente vive essa situação como torcedor, já é muito triste para nós torcedores. No meu caso, que além de torcedor, isso aqui é o meu trabalho. Eu dependo disso aqui. Eu dependo dos anúncios, eu dependo das empresas que apoiam o canal, eu dependo de você que deixa o like no vídeo, que compartilha, que se inscreve no canal. E você acha que para mim isso é bom? O que está acontecendo no São Paulo é bom. O São Paulo viver esse mar de lama é bom? Sério, gente. Então, eu peço perdão para você
porque esse vídeo foi mais um desabafo, mas eu acho que foi o desabafo talvez mais triste que eu tive na história do canal. Eu já tive alguns bem revoltados, né? Com bastante raiva, até que me faz até mal, mas hoje é uma tristeza e uma vergonha enorme de ver essa gente que toma conta desse clube gigante, cara. Esse clube que me acompanhou nos bons e maus momentos, nos 56 anos que eu vou fazer quarta-feira. E tá isso aí, virou isso aí. Essa podridão, essa imundície. A gente volta amanhã, tá, gente? A gente volta amanhã e... Obrigado pela força de sempre. Obrigado pra você que tá aqui. E desculpa sinceramente eu não poder fazer mais. Eu gostaria muito, mas... E vou tentar sempre, mas me perdoe se o que eu posso fazer é vir aqui, desabafar e dividir com vocês essa vergonha. Um abraço.